Segunda-feira, dia 9 de julho de 2018, no Segunda Chamada de hoje, bola dentro, bola fora, tava impedido, não tava, árbitro de vídeo, gol legal, gol ilegal, quem vai pra final? O Segunda Chamada chega depois de um fim de semana de muitas emoções, não só na Copa, mas principalmente na política. Mas antes de tudo, isso é muito importante, inscreva-se nesse canal para ele continuar crescendo nesse cenário desastroso que anda esse jornalismo de fake news por aí. É muito importante. Se você já se inscreveu, convença algum amigo a se inscrever. E a gente não tem só esses programas, não, que você está acostumado. O Segunda Chamada, o Economia Genial. A gente tem boletins diários. Ontem, por exemplo, o Cris Serra, que brilhou durante esse solta e prende do Lula, esse quem cai mais, o Neymar, o alvará de soltura. Foi brilhante. E você pode acompanhar isso. Também é muito importante dar aquela moral para o nosso patrocinador, o Genial, que é patrocinador desse programa, nos apoia. Você aqui embaixo tem o link, vai lá. A Mara já me deu várias dicas sobre o Genial, né? Já. Depois que eu descobri que a gente não precisa mais ter dinheiro no banco, bota tudo no Genial, pra mim foi maravilhoso, né? Gostaram dessa moral, Genial? Foi maneira agora, eu gostei de ver. Bom, a gente tá aqui não só com a Cris Serra, que brilhou ontem, mas também com Mara Luque, Marilis Pereira Jorge, Gabriel, e a gente vai que vai. Lula livre é mentira. Tudo o que aconteceu no arraiá entre Curitiba e Porto Alegre e como a decisão do habeas corpus do ex-presidente influencia a campanha eleitoral. Privilégios para grupos religiosos só não vê quem não quer. O prefeito do Rio de Janeiro reúne pastores para propor uma espécie de fura-fila para cirurgias de catarata. Influenciadores digitais, quando eles deixaram de ser as galinhas pintadinhas dos ovos de ouro e viraram um mau negócio. Grupos contra a vacinação. Entenda por que há pais que não querem vacinar os filhos. Neymar caiu de novo, mas será que caiu na real? O atleta mais caro da história do futebol conseguirá reverter a péssima fama que adquiriu durante a Copa? E para terminar, sua vida tá difícil? Se tiver com algum problema, é só falar com a Márcia. Ontem, na hora do almoço dominical da família brasileira, o desembargador plantonista do TRF4, Rogério Favretto, mandou soltar Lula. Ele acatou o pedido de habeas corpus dos deputados petistas Vadi Damu, Paulo Pimenta e Paulo Teixeira. Enquanto os parlamentares iam até a sede da PF em Curitiba para exigir a soltura imediata de Lula, o juiz Sérgio Moro se negou a cumprir a decisão, dizendo que Favretto não tinha competência para decidir sobre o caso e não podia se sobrepor a uma decisão do TRF e do STF. Favretto reagiu com outro despacho em que reafirmava a ordem e dizia que ela devia ser cumprida imediatamente. No meio do bate-rebate, o desembargador do TRF, o João Pedro Gebran Neto, botou a bola no chão e mandou parar tudo, insinuando que o Favretto tinha sido induzido ao erro. Mas o Favretto mandou mais um despacho, o terceiro, dizendo que não tinha errado coisa nenhuma e que queria o petista solto em 1 hora. E foi a vez do presidente do TRF4 entrar no jogo. Carlos Eduardo Thompson Flores determinou à noite que Lula continue preso. Cris Serra, pelo amor de Deus, o que o que é isso? Porque é óbvio que não ia dar em nada, mas qual é o objetivo disso? É criar uma bagunça? É criar um furdunço? É aproveitar que acabou a Copa pra gente? O que foi? Acho que é tudo isso junto, né? Eu acho assim, haja encruzilhada para tanto despacho, né? Mas, enfim... eu vejo aí sim a criação de um fato político que tem um desdobramento político e jurídico. Então, só para resumir rapidamente, claro que tem muitos aspectos, mas eu destaco principalmente esses dois. Do ponto de vista político, é interessante notar o seguinte: o pedido de habeas corpus não foi feito por advogados do Lula, foi feito por um grupo de parlamentares. Então, foi um ato político. O pedido para o habeas corpus tinha uma fundamentação política. E o primeiro despacho do desembargador plantonista, né, determinando a soltura, tinha argumentos políticos também. Então, seja como for, essa iniciativa não foi bem sucedida no sentido de soltar o ex-presidente Lula, que era o objetivo, mas criou uma situação que certamente o PT vai usar isso que aconteceu ontem para reforçar o discurso de que o ex-presidente Lula é vítima de uma perseguição política no judiciário. Isso está claro, isso já começou, já se percebia desde ontem. Agora, há um desdobramento jurídico que aí sim eu acho muito ruim.
Obviamente, essa contaminação do Poder Judiciário pela luta político-partidária, ela já vem de algum tempo, né? Não é de hoje, e ela não foi vista apenas no episódio de ontem. A gente vê essa contaminação não só na Justiça de primeira instância, nos tribunais intermediários, como no Supremo, que é o pior de tudo, porque era o que devia estar acima, devia dar o exemplo. Agora, justamente como no Supremo já existe um certo vale-tudo, esse exemplo vem para baixo também, né? Na verdade, já virou ali mão e contramão. Então, a gente viu esse vale-tudo de recurso daqui e dali. Por um lado, você viu os deputados, obviamente, sabendo que o juiz plantonista é uma pessoa de tradição histórica de ligação com o PT, ocupou cargos no governo Lula, foi secretário nacional de reforma do Judiciário no Ministério da Justiça. Isso não é pouca coisa, né? Durante o governo Lula, na gestão Tarso Genro. Depois foi filiado ao PT durante muito tempo, se desfiliou e foi em seguida nomeado pela ex-presidente Dilma. Um ano depois, né? Pouco depois, para ser desembargador no Tribunal Regional Federal. Então, o grupo de deputados que entrou com pedido logo após o começo do plantão do desembargador Favreto. Meia hora depois, né, Meia Cris? hora depois, era esperado que ele desse essa decisão da soltura. Por outro lado, quando bateu lá em Curitiba, o Sérgio Moro disse não, o senhor é um juiz incompetente para essa decisão. Ora, aí tem uma decisão complicada também, porque o juiz Sérgio Moro, concordando ou não com a decisão, é um juiz de primeira instância, desrespeitando a decisão de um juiz de segunda instância. Talvez ali ele pudesse ter dito que iria consultar o juiz relator, também do TRF4, mas não dizer que o juiz de segunda instância é incompetente. Então, eu vejo erros nos dois lados e deu-se essa situação surreal. A própria atuação do juiz Sérgio Moro, enquanto estava de férias, já é uma coisa inusitada, né? É inusitada, mas no caso do juiz atuar nas férias, há uma jurisprudência no Supremo sobre isso que permite que o juiz, em férias, volte e despache. Isso não é... Eu não vejo esse como o principal dos problemas ontem, na verdade. Eu tenho uma dúvida se... quando o PT faz isso, se ele faz isso para criar um fato político, ou se ele de fato esperava que o ex-presidente fosse ser solto. Eu acho que eles esperavam soltura. Talvez eles não esperassem, no cálculo político, talvez eles não esperassem a reação do Sérgio Moro. Rápido. Não sei. Seja como for, eles criaram um fato político. Eu acho, a minha opinião é que eles eram ganha-ganha. Eles fizeram barulho. Se soltasse o Lula, maravilha, o mito saindo, aquela coisa, o líder das pesquisas está aí de volta, Lula livre, era a narrativa. Não foi perseguido, é a narrativa da perseguição. Então, eles... É estratégia de guerrilha, Não tem né? nada a perder. Você começa a ver as reações nas redes sociais. Ontem fiquei com a TV ligada o dia inteiro, acho que a maioria das pessoas, e acompanhando também a reação das pessoas nas redes sociais. Você cria nas pessoas que são favoráveis à soltura do ex-presidente uma sensação maior ainda de que o judiciário está contra o presidente, que é uma decisão política. E em quem quer que ele continue preso, uma insegurança sobre esse ambiente judicial. E é muito ruim. Agora, se ele ficasse só um dia solto, já seria super positivo para o PT, porque é isso, você tem toda aquela imagem do ex-presidente sendo solto, depois sendo preso de novo. E se ele fosse solto, criaria uma situação, haveria um custo político muito alto de mandá-lo novamente para a prisão. Então, eles jogaram ali, apostaram, mas seja como for, agora, o PT vai aproveitar. Mas aumenta, né, Cris, essa imagem de mártir, com certeza. Dele acaba reforçando essa Mas imagem. essa insegurança que a Marilis falou, por exemplo, para os agentes econômicos, para as decisões de investimento, você veio de uma semana em que você teve, o dólar deu uma caída, enfim, a inflação já começa a estar pressionada de novo. É que hoje é feriado em São Paulo, quer dizer, a Bolsa não abre, os mercados de câmbio, de juros não estão funcionando. Mas se tivesse, já teria... Porque essa insegurança já contaminou agentes, gestores, enfim, empresários. É que a gente fala agente de mercado, o pessoal acha que é mercado, especulador. Tem especulador, sim, mas tem investidor também. Uhum. E tudo isso não lida bem com incerteza. Agora, Gabriel, na prática, Lula continua preso. Sim. E essa manobra toda
pelo menos no meu ponto de vista, dificultou ainda mais uma saída dele. Foi aquilo que a gente estava conversando informalmente ontem. Bom, se ele não sair agora, vai demorar para... Eu acho que não mudou. O que eu posso dizer, a partir da decisão do juiz plantonista, é chamar a atenção para um termo muito comum no ambiente jurídico, que é uma decisão teratológica, né? Ou seja, absurda de todas as formas. Qualquer estudante de direito até o 7º período, com nota mediana, sabe dizer onde é que a coisa começou errada ali. Ele não tinha direito nenhum de dar aquela sentença, por várias razões. Uma é a resolução do Conselho Nacional de Justiça, 71, que no seu artigo 1º, parágrafo 1º, impede-o de fazer aquilo como juiz plantonista. Então, não havia chance daquilo prosperar. Se o Moro acata ou não acata uma decisão que é, sim, incompetente, as pessoas se ofendem com o termo incompetência, mas no mundo jurídico, incompetência é algo muito normal. Se ele acata ou não, cabe, eu acho, dúvida. Isso realmente cabe mas dúvida. Só para explicar, é porque assim, ele é um juiz de primeira instância. Ele dar essa razão a um juiz superior hierarquicamente, ainda que, claro, haja essa compreensão no mundo jurídico diferente para a palavra incompetente, isso foi visto como também um desrespeito à hierarquia dentro do porque judiciário. isso no mundo jurídico, mas no mundo jurídico, Cris, você não é obrigado a obedecer decisão incompetente, infundada. O juiz Sérgio Moro, podem questioná-lo, mas há também o que baseia a decisão dele. Afinal de contas, o que o desembargador fez, o que o plantonista fez, foi dar início a uma completa balbúrdia nesse domingo. E aí, só para completar, eu acredito que não só na primeira, como na segunda e na terceira vez que ele atuou, tudo isso foi fora do rigor. Tanto que os desembargadores do TRF4 estão reunidos para verificar uma punição para ele, já há ações contra ele, o próprio Partido Novo, né, já quis entrar contra ele, e eu acho sim que ele tem que ser punido pelo caos que criou. A gente ouviu um professor de processo penal sobre essa disputa jurídica. Para ele, erraram o desembargador, que aceitou o pedido de habeas corpus, e o juiz Sérgio Moro, que não cumpriu a decisão. Esse é um caso importante que nos permite analisar uma série de questões. Em primeiro lugar, quem é competente para analisar o habeas corpus? A competência para análise do habeas corpus é dada em função da autoridade coatora, ou seja, quem mandou prender. Não foi o Moro que mandou prender o Lula. Quem mandou prender foi o TRF, foi o tribunal, foi o desembargador. O Moro só cumpriu a decisão dele. E aí, esse desembargador seria a autoridade coatora. Ele sendo autoridade coatora, quem que deveria analisar o habeas corpus? O STJ e não o TRF. Tá claro? Essa é a primeira questão. Bom, houve esse primeiro equívoco, portanto, a meu ver, um equívoco de competência. Mas há um segundo equívoco que é por parte do Sérgio Moro. O Sérgio Moro, em princípio, deveria ter cumprido a decisão do desembargador. Não é comum que juízes não cumpram decisão de tribunais superiores. Existe, teoricamente, a possibilidade de não cumprir, quando a decisão for manifestamente ilegal. Mas eu confesso que é algo que eu não vejo na minha vida profissional diária, juiz alegando que a decisão do tribunal é manifestamente ilegal. Também uma outra questão, que é o fato de estar de férias. O Supremo entende que é possível o juiz praticar atos mesmo em férias. No entanto, essa não é uma situação comum, não é uma situação usual. Eu diria para vocês que este caso nos mostra que 2 erros não fazem um acerto. Há uma série de equívocos nesse caso e acho que vai ser importante para a jurisprudência brasileira analisar o desenrolar desse caso e estudarmos o que irá acontecer a partir desse caso. Bom, com todo respeito ao professor Data máxima vênia. Data máxima vênia, vossa senhoria. Mas assim, ele deixa claro que o desembargador fez algo que não deveria fazer. Não tinha competência para fazer. Não tinha competência. E, por outro lado, a resposta não foi ilegal, pelo que ele disse, foi só incomum. E pelo fato de ser incomum, não significa que... Incomum não é um problema. Olha, se você for ouvir juristas sobre essa questão, cada um vai dizer uma coisa, sempre vai ter uma avaliação divergindo aqui e ali. Mas, assim, o resumo da ópera, gente, o mais grave desse episódio é a gente ver que o judiciário brasileiro virou uma espécie de vale-tudo. Isso é
péssimo para o Brasil. verdade. Ninguém ganha com isso. Ninguém. O país não ganha, nenhum de nós ganha com isso. Em defesa do Poder Judiciário, isso não é geral, não. Na verdade, é quando você nota esse plantonista agiu, como tem algumas pessoas Não agindo. só, Gabriel, veja O as que está- decisões, não, mas o que veja está as se decisões criando recentes é do que há uma Supremo. imagem de um judiciário dividido, atabalhoado. Isso não é o judiciário inteiro, não. Não é o judiciário. Algumas pessoas infiltradas no judiciário estão querendo dar uma imagem para o judiciário brasileiro que ele não tem. Não é Não, no claro, judiciário mas inteiro. essa questão não tem é no uma ju- polarização. Não claro, tem. O judiciário claro. brasileiro não está dividido. Se vocês forem ouvir a maioria das pessoas entendidas do assunto, mas não há, é quase pacífico em maioria de que esse plantonista fez burrada. Não, a gente está falando desse caso específico, mas veja outros casos recentes. Vê do mensalão para cá. Sim. O que se transformou, por exemplo, a Suprema Corte. Então, nós estamos falando, claro que se você analisar o judiciário inteiro, teria que ter uma pesquisa para a gente ter certeza disso. Mas naqueles momentos cruciais, nas questões cruciais, para esse país, neste momento, as cortes têm se mostrado... Não, e o reflexo divididas. disso, você vê que ontem tinham duas torcidas, né? Os contra e os a favor. E assim, eu fiquei pensando assim, por mais que você seja a favor da libertação do ex-presidente Lula, você pode olhar para uma situação dessa e ver que está errado, que foi uma decisão errada. É só imaginar outras pessoas no lugar, né? As pessoas Azeredo, estão tão tantos loucas outros. e sem bom senso que aí elas se jogam para um lado de uma torcida sem conseguir olhar para aquilo com um pingo de E clareza. sabe o que eu acho mais grave que eu tenho observado? Não é à toa que o Supremo Tribunal Federal, por tabela o judiciário, tenham se tornado pauta dessa campanha presidencial. Tem candidato propondo uma mudança na composição do Supremo Tribunal Federal, que é uma cláusula pétrea Sim, o da Bolsonaro quer aumentar para Constituição. 21 Não é ministros. exatamente cláusula pétrea aumentar o número, mas me parece muito absurdo, até porque isso remete a um passado não democrático brasileiro em que a tática de se aumentar o ministro do Supremo é compor a maioria ao seu sabor. Quando isso foi feito, historicamente no Brasil, sempre foi feito por governos autoritários. Sim. Né? A cláusula pétrea que eu estou falando é o equilíbrio entre os poderes, é a claro. cláusula pétrea. Você mexe na composição, na forma de indicação dos ministros, você está mexendo com outro poder. É preciso muito cuidado com isso. Aí você vê nas redes sociais, principalmente, falar das reformas brasileiras e tal. Eles falam, não, precisa começar com uma reforma do STF. Já colocaram, porque exatamente isso, o judiciário entrou nesse Entrou na fla-flu. pauta, exatamente. Esse é o perigo. Isso é muito ruim. perigoso. Isso é muito A ruim, porque aí... Agora, para vocês, esse furdunço todo que aconteceu aí ontem, qual é o impacto disso na campanha eleitoral? Eu acho que quem lamentou muito esse domingo foi Ciro Gomes, que está numa semana decisiva para fechar suas alianças com o PSB, com o DEM, possivelmente até com o PP. E toda vez em que o Lula ou o próprio PT crescem no furdunço, ele sai perdendo, porque ele é, obviamente, o maior depositário dos votos de esquerda. Mas o PT, obviamente, que é craque em fazer isso e está bagunçando o jogo democrático para ir para a eleição, estão saindo no lucro, porque vai ser uma semana em que se fala de PT, de Lula, e isso, obviamente, pode capitalizar, se for o caso, de uma candidatura do Haddad. E para você, Cris? Concordo. O PT conseguiu criar um fato político, todo mundo só fala nisso, vai ser o assunto da semana. E justamente no momento em que se fala que, de fato, o candidato do PT será o Haddad, ele agora voltou a atuar como advogado, tem consultado o Lula frequentemente, tem ido à prisão conversar com o Lula em Curitiba. É claro que a gente sempre pode esperar uma ou outra surpresa, mas o que tudo indica neste momento que o Haddad, digamos assim, ele, entre as possibilidades de candidatura do PT, ele está em vantagem neste momento. E, assim, pode até não ser ele. Agora, uma coisa para mim é certa, o PT terá um candidato. Terá um candidato porque ele não vai abrir mão de ter algum tipo de relevância no Congresso, vai querer formar uma bancada e, para isso, ele precisa de um candidato majoritário. A Marina marinou ontem, né? Ela deu uma declaração que você eu li umas 5 vezes para entender que ela não disse absolutamente nada. Muito curiosamente, mas eu acredito que a Marina, de 2 semanas para cá, começou a dar alguns sinais de vida interessante, como viabilidade em relação ao centro. Eu já a considerava muito atrás no processo, mas ela tem se colocado ali, até pelo valor que tem nas pesquisas. Se divide entre, por exemplo, Ciro e Haddad, e a Marina mantém a pontuação que ela possui atualmente, ela pode ser uma candidata ao segundo turno. Tudo bem, mas a declaração que
ela deu ontem, depois dessa tentativa de soltura do Lula, era uma declaração que, por exemplo, nas redes sociais, eu vi a declaração da Marina ser retuitada por gente pró e contra o Lula. Ela podia ser mais aquela clara. declaração tucana, né? A Marina, Exatamente. a Marina é mais tucana do que os tucanos. Dependia, a intenção da declaração dependia do emissor, porque se era um cara pró-Lula escrevendo aquilo, você fala assim, tá aí, tá defendendo Lula. Se era alguém contra, tá atacando... Mais uma vez, o principal beneficiado, eu acho que é o Bolsonaro, que tem como aliado a desordem, né? Que vem prometendo muita ordem e toma esse cenário e esse exemplo como algo, olha, tá aí, o Brasil tá precisando de um pulso firme. Mas ele foi elogiado porque, dentre todos, foi o que foi mais contundente na hora de dar porrada nessa situação. Eu avaliei todos os pré-candidatos que falaram. Acho que no caso do Bolsonaro, do próprio Alckmin, o Amoedo, Álvaro Dias, foram todos muito contundentes sobre esse lado. Ciro, Marina, o pessoal que quer capitalizar com a esquerda não quer incomodar um eleitorado cativo de 1/3 do Brasil que ainda espera o presidente Lula. Agora, quem merece um cartão vermelho pela penalidade máxima da semana é o prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Numa reunião secreta com 250 pastores no Palácio da Cidade, que é um prédio público, ele prometeu uma série de facilidades para a turma da igreja. Entre elas, cirurgia de catarata e de varizes. Vamos ouvir o áudio que vazou porque ele é muito peculiar. Então, se os irmãos tiverem alguém na igreja com problema de catarata, e se os irmãos conhecerem alguém, por favor, falem com a Márcia. É só começar com a máscara, vai anotar, vai caminhar, daqui uma semana ou duas a gente está operando. A outra são varizes. Também, por favor, falem com a Márcia. Mara, é o famoso fura-fila, é a fila que corre por fora? É a velha política, né? É a velha política colocando... são os coronéis que distribuem benesses, enfim, ali para os seus eleitorados. Eu fiquei chocada com aquilo. Depois, ainda mais o Rio, né? Que sofreu tanto com tudo isso que a gente viu dos últimos governos. Você ter esse prefeito, ele me surpreende a cada... Isso mostra como a tarefa é grande ainda, né? De recuperar. Você sabe que eu não política. fiquei chocada? Não sei se é porque desde o ano passado eu estou acompanhando mais a política aqui no Rio de Janeiro, mas assim, esse áudio ele é muito mais extenso. Ele, na verdade, oferece aí cirurgia até de vasectomia, evento no Parque Madureira, tratamento para viciado em drogas. Mudança em ponto de ônibus. Mudança em local de ponto de ônibus para ficar mais perto das igrejas, para os fiéis poderem ir até a igreja. Gente, no ano passado, em outubro, a prefeitura estava fazendo um censo religioso que só foi cancelado por causa do Ministério Público, sabe? As pessoas começaram a se revoltar por causa daquilo. A gente sabe que o prefeito tem, por exemplo, tirado dinheiro de eventos importantes na cidade porque vão contra aí a religião dele. Então, assim, tirou dinheiro da parada LGBT, tirou dinheiro do carnaval. O ano passado, ele foi o primeiro prefeito em 33 anos de Sambódromo que não participou do primeiro ano de governo do Carnaval no Rio de Janeiro. Esse ano ele fez a abertura do Carnaval, viajou, fez uma viagem com dinheiro público, foi para a Europa, depois, enfim, enquanto visitou a cidade se desmanchando em violência e ele não estava aqui. Você pode ser contra ou a favor, gostar ou não do Carnaval, mas só do ponto de vista econômico, para o país, para a cidade do Rio, é importantíssimo. Se eu fosse vereador aqui no Rio, eu pediria facilmente o impeachment do prefeito na Câmara. Princípio da administração pública, né? Legalidade. Não tem, Cris, pedido de impeachment? Já tem 3 pedidos de impeachment, né? Mas resta saber... O presidente aliado dele? O presidente da Câmara, que está, aliás, é presidente da Câmara há não sei quantos mandatos, tem umas encrencas com a Justiça também, é um aliado. Não é aquele aliado, assim, de todas as horas, mas, enfim, um mas aliado... é um aliado que está precisando de uma cirurgia de catarata. A Márcia já ligou para ele. Não, mas nada... Um ponto de ônibus ali que está incomodando. Nada, esses pedidos de impeachment, obviamente, eles vão caminhar dependendo de como o prefeito vai administrar a relação dele com a Câmara. Nada que uma nomeação, um cargo aqui e ali não resolvam. Agora, esse episódio é clássico da política brasileira, eu acho que é a maior praga da política brasileira, que é confundir o público
com o privado, o público com o seu grupo religioso, o público com a sua família. Então, eu estou no poder, eu cheguei lá, eu vou beneficiar os meus amigos, a minha família e, no caso do Crivella, o meu grupo religioso. É muito chocante, né, Cris, quando ele fala, vamos aproveitar que estamos na prefeitura para arrumar as nossas igrejas. É agora que a gente se arruma, entendeu? Pois é, mas tem um componente aí para essas eleições que eu acho muito perigoso, porque você tem questões importantíssimas que vão passar pelo Congresso no próximo mandato, próximo governo. E essa bancada religiosa, essa bancada conservadora, pode ter mecanismos como esse, podem fazer essa bancada aumentar ainda mais sua presença lá. Então, você já vai, não é uma questão de eleição municipal, simplesmente. Não, tanto que um pré-candidato do PRB, o Rubens Teixeira, estava nessa reunião, foi apresentado, falou para aqueles pastores que estavam ali, depois foi questionado pelos jornalistas, né, que foram apurar essa história, disse que não, ele estava ali só como convidado, mas obviamente a prefeitura estava usando a máquina do governo não só para resolver os problemas dos fiéis, mas também para catapultar ali uma candidatura. Com certeza. Marilis, qual é a versão do prefeito sobre A gente tem aqui a prefeitura mandou o seguinte, a prefeitura disse que o evento era para prestar contas e divulgar serviços importantes e que Crivella recebe representantes de várias religiões. Não. Será que vocês acreditam? Não é o que ele disse, né? Bom, enquanto a gente estava de olho na Copa, a Câmara dos Deputados pautou assuntos importantes para as nossas vidas. No dia em que Portugal empatou em 1-1 com o Irã, por exemplo, a Comissão Especial da Câmara aprovou a flexibilização das regras para comercialização dos agrotóxicos. Cris, qual é o papel dessas discussões nas comissões especiais? Olha, o Congresso é formado por várias comissões. Antes de qualquer assunto chegar no plenário, né, para votação, ou da Câmara ou do Senado, vários assuntos passam por comissões. Enfim, uma estrutura, tem comissões onde os assuntos são decididos de forma conclusiva, tem comissões em que é uma pré-discussão antes de chegar ao plenário, tem comissão especial, tem comissão permanente, como a do orçamento, e por aí vai. Elas são muito importantes para discutir o assunto, ver se aquele projeto de fato tem viabilidade, né? Às vezes o projeto é encaminhado por uma bancada com determinado interesse e na comissão, na discussão, ele se equilibra, enfim, são super importantes. O que acontece com esse projeto especificamente, ele veio do Senado, na época, o hoje ministro da Agricultura era senador, o Blairo Maggi, esse do chamado pacote do veneno, né? É o que muda a maneira de você aprovar agrotóxicos no Brasil, etc. Então, passou pelo Senado, foi para a Câmara. Como ele foi modificado, ele terá, inclusive, que voltar para o Senado. Não é uma aprovação para já. Mas é um projeto muito importante que tem que ser muito bem discutido, porque, do meu ponto de vista, um dos principais problemas é que ele submete a aprovação, se for aprovado como está, ele submete a aprovação de agrotóxicos apenas ao Ministério da Agricultura e tira dessa discussão órgãos muito importantes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o IBAMA, né, os órgãos que cuidam do meio ambiente, porque o uso de agrotóxico tem impacto no meio ambiente, a Fiocruz, enfim, órgãos importantes que têm que ser ouvidos nessa discussão. Marilis, você estudou esse assunto, né, dos agrotóxicos. Eu venho lendo há bastante tempo sobre isso. Isso, eu concordo com a Cris, essas comissões são importantes. Agora, o que eu percebo é que daí essa discussão acaba mostrando desonestidade de todos os lados. Da comissão, por exemplo, querer mudar o nome de agrotóxico para fitossanitário. É agrotóxico, pesticida que seja, que é o nome usado no mundo inteiro, né? Principalmente em inglês. Do outro lado, essa questão do tempo de aprovação. É uma lei muito antiga, de 1989, que precisa ser renovada. Tem ali previsto o uso de substâncias que hoje já são proibidas. É claro que a agricultura precisa se renovar, ter, enfim, os agrotóxicos que forem necessários.
eles querem diminuir de 5 anos o tempo de aprovação dos produtos, primeiro originalmente para 1 ano e depois agora para 2 anos. Agora, tem do outro lado também, Antônio, que é o seguinte, você começa a ver reportagens aí, jornalistas às vezes engolem os números muito fáceis, o brasileiro toma por ano 5 litros de agrotóxico. Você faz uma média da quantidade de agrotóxico usada no Brasil e realmente ela é muito alta. Mas por quê? O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, é um dos maiores exportadores, só fica atrás dos Estados Unidos. Então, usa muito agrotóxico. Agora, usa no quê? Algodão, cana-de-açúcar, milho, soja, que são coisas que não vão parar exatamente na mesa do brasileiro. Então, às vezes, tem um lado também que é alarmista, né? Porque, assim, gente, sem agrotóxico, não vive. A produção cairia 40%, não ia ter comida para todo mundo. É uma utopia a gente achar que todo mundo pode comer comida sem agrotóxico. Agora, eu acho que a discussão simplesmente se perde. A gente tinha que discutir as coisas que são importantes. Num setor... Não diminuir, por exemplo, a importância da Anvisa, do IBAMA, que, segundo esse projeto, de fato, perdem poder para o Ministério da Agricultura. Tem que ter uma discussão séria, porque esse é um setor muito importante da economia, para as nossas exportações, para as nossas... E em termos de... Mesmo nessa crise, quer dizer, em termos do que deu certo no país, é o agronegócio. O agronegócio é eficiente, o agronegócio conseguiu conquistar mercado externo, o agronegócio é reconhecido, o agronegócio brasileiro. Agora, quando você coloca a discussão nesse ponto, entre bandido e mocinho, ninguém ganha. E há também, né, Mara, nesse processo, uma coisa de falácia de autoridade, porque você vê a campanha feita, sobretudo por artistas, que não são necessariamente especialistas na área e taxam a questão como veneno. O assunto aqui é burocracia, Kibe, porque você tem um prazo muito alto para aprovação desses produtos e quem já é uma empresa enorme consegue sobreviver a esse prazo. As pequenas produtoras desses produtos não conseguem. E, na verdade, o uso de agrotóxicos não é uma coisa que a legislação vai definir ou que o Congresso vai definir. Isso é um assunto do campo. E, infelizmente, hoje no Brasil, os produtores estão sendo taxados como bandidos quando, na verdade, são responsáveis por grande parte da alimentação do mundo. Tem uma questão importante. É preciso discutir essa questão dos agrotóxicos do ponto de vista do impacto na saúde, porque tem agrotóxicos usados no Brasil que são proibidos praticamente no mundo inteiro. Mas, Cris, isso é igual remédio. Se você usar o Omeprazol, uma quantidade acima, você tem câncer no estômago. Por isso mesmo tem que se discutir do ponto de vista da saúde. Em que dosagem você pode usar um agrotóxico? Como é que deve ser feita a aplicação? Mas isso não é nessa parte. Só um detalhe. Por exemplo, uma coisa é você aplicar um agrotóxico, você vai lá, faz uma aplicação pontual. Outra coisa é você espalhar agrotóxico com avião. Mas nada disso está nessa lei. Não, eu não estou falando especificamente dessa lei. Eu estou dizendo que a questão dos agrotóxicos é uma discussão muito maior. Onde tem que participar vários agentes, não só os representantes. Por isso que você não pode tirar os órgãos que esse é o ponto mais crítico na saúde. Sim. Né? Porque o que interessa, gente, é a saúde disso da gente. Lei, Mara. Essa lei não é nada para isso. Ela é só para desburocratizar. Do jeito que está sendo feito, fica só em termos de estratégias e artimanhas no Congresso para passar qualquer coisa, para passar de um lado ou de outro. E não é isso. A situação é séria, porque afeta um setor importante da economia, porque afeta a saúde dos brasileiros e todos esses players, esses agentes, têm que participar dessa discussão. Eu acho que essa questão do papel dos órgãos regulatórios, eu acho que é uma das coisas mais críticas, que realmente eles não poderiam perder poder. Agora, isso que você falou do papel desses artistas que vão para as redes sociais, muitas vezes com desinformação. Então, eu vi um post esses dias falando, querendo dizer que o agronegócio mata, blá, 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 e que a agricultura de família que seria o caminho. A agricultura de família também usa agrotóxico, gente. É uma bobagem acreditar que não. O pequeno agricultor também usa agrotóxico. Então, assim, é esse tipo de coisa que faz a discussão se perder. Tem que sair do slogan, né? Porque as campanhas são todas feitas em cima, pró e contra, usando slogans. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Lobbies dos dois lados. Alguém tem que botar a bola no chão. Acaba virando uma questão política também, me incomoda muito, porque eu sou legislador e eu vejo, assim, às vezes, não tem lei simples.
é uma discussão, igual a Cris tem, falou. verdade. Comissão 1, comissão 2, comissão 3, isso passa Isso. lá e as pessoas querem reduzir no slogan, mais Isso. por bel prazer de sair como bonzinho na situação. Sim. A casa está caindo não só para os artistas dos agrotóxicos, mas também para os influenciadores digitais. Um comentário considerado racista São os mesmos. custou caro para o youtuber Júlio Cocielo, que perdeu seguidores e patrocinadores. Para piorar, começaram a desenterrar tweets antigos com piadas racistas e sexistas. Teve muita gente correndo para apagar o histórico no Twitter. Sobrou até para o ator Bruno Galhaço, que fez uma crítica dura a Cocielo, só para logo em seguida também ser condenado pelo próprio passado. As marcas agem certo para vocês quando eles encerram campanhas e tiram campanhas de artistas ou, nesse caso, de influenciadores que têm tweets antigos desenterrados e, nesse caso mais específico, do Cocielo e do Galhaço. O que vocês acham? Eu acho que eles estão vindo atrasados, né? Eles tinham que ter, na verdade, feito um trabalho anterior, entendeu? Entender quem são essas pessoas. Eles quem? Os patrocinadores? Os patrocinadores. Sim. Entender quem são essas pessoas, né, que vão representá-los, para não agora ter que sair acabando o contrato de todo mundo. O próprio Bruno Galhaço perdeu. O Itaú, se não me engano, encerrou o contrato com ele por conta de algumas declarações, alguns tweets que ele tinha feito. Mas eu acho bom essa posição das empresas de cortarem, porque é uma forma de educar. Porque é como você multar o cara que anda em alta velocidade e ultrapassa coisas. Para assim, olha, o Boa cara comparação. sente no bolso. Eu tenho O cara duas sente no duas bolso. considerações. Aí ele começa a ponderar, ele vai entender melhor o que ele está falando. E o papel dele, a responsabilidade dele como uma pessoa pública, sabe? Ainda mais youtubers, tem muitas crianças. Então, o que esses youtubers estão falando para essas crianças? Eu acho que o mercado de publicidade é aquela coisa, eu sempre falo isso, né? Que na internet os ciclos são cada vez mais curtos e mais rápidos. Então é tudo muita novidade. Então, você vê, um youtuber hoje de muito sucesso, de milhões e milhões de seguidores, há 3, 4 anos não era ninguém. Esse cara surge, arrebata uma horda de fãs, o cara lá na empresa, na agência de publicidade, fala, a gente precisa colar nesse cara, de qualquer jeito. E vai atabalhoadamente, cola sua marca nesse sujeito e depois... Mas ele... Não existe isso que você falou, de fazer um estudo prévio. Agora, nesse caso específico, vocês acham que o rapaz é racista mesmo? Ou não? É uma coisa que ele era um moleque... Porque tem muito desse argumento, né? Isso era de 2009, 2008... Para o Tribunal Digital, pouco importa. Pouco importa. O Tribunal Digital... O Tribunal A Digital Inquisição que já da julgou internet, né, o que você menino e já disse que ele é racista, nem sei direito, enfim, não acompanhava esse rapaz. Agora, é dentro dessa lógica do que você falou, dos ciclos cada vez mais rápidos, entendeu? Então, quanto mais alto, maior o tombo. A marca cola num cara desses para faturar. Deixou de ser um bom negócio, pula fora. As marcas, é elas mercado, é assim. As empresas, elas estão perdidas, eu acho, nesse mundo isso que eu ia digital, falar, na construção de marcas. A construção de marcas hoje não passa pelo que foi no passado. É uma outra forma, porque você tem uma nova mídia muito poderosa, que é a internet. E o que eu vejo é que as empresas estão perdidas nessa construção de marcas. Como é que eu construo minha marca? Então, ela vai na lógica antiga, que é da audiência, e aí no caso dos cliques, dos milhões, não sei o quê, aí ela vai. Aí acontece uma coisa dessa... Ela é a primeira a sair. Ela é a primeira a sair do barco. Ô, Mara, eu fiz publicidade de 2005 a 2008. A gente aprendia na publicidade naquela época que internet para o publicitário era banner, lembra? Colocar assim no site e tal. De lá para cá, olha o tempo pouco que se passou. A verdade é que há uma geração toda que não tem na televisão e no rádio a sua principal transmissão de publicidade. E o que essas marcas precisam fazer nessa evolução é encontrar outras formas. E esse rapaz, como tantos outros, são só hospedeiros de uma mensagem. Vai um, troca por outro, porque, na verdade, elas querem estar incluindo a sua marca num meio onde muita gente está. Então, eu acho que a questão de discutir ele é secundária, porque, na verdade, coitado, ele, como vários outros, são usados por essa marca para falar. Vocês já acompanharam essas pessoas? Elas têm uma habilidade que eu acho genial. Elas conseguem uma audiência falando do nada. Do nada. Fala. A gente aqui, todo mundo acompanha, a gente não consegue falar do nada, né? Você tem o seu assunto, eu tenho meu assunto, Mariliso dela. Esse pessoal assim, vou encher minha banheira de Nutella e mergulhar dentro. Você fica olhando aquilo.
nós aqui caçando um assunto para publicar, e isso dá uma repercussão enorme. Dá-lhe Nutella na banheira. Então, assim, nós estamos realmente numa fase em que esse pessoal que cria um grande conteúdo sobre o nada faz sucesso e a marca, que obviamente quer lucrar, cola neles. O risco é um risco tão grande quando havia na televisão de contratar um artista para fazer uma campanha e esse artista se envolver com algum problema. Eu acho que a gente chega a algumas... Pode falar, Marilis. Respondendo a tua pergunta, eles são racistas ou não? Não sei se dá para responder agora. Essa desculpa de eu era assim e não sou mais, a gente está falando de tweets de 6 anos. Será que as pessoas mudam tanto? É o suficiente? Eu acho que, de fato, o mundo está mudando. Agora, você falar que eu era assim há 50 anos, porque quando o mundo era muito diferente, é uma coisa. Você dizer eu era assim em 2012 e agora eu sou completamente diferente, eu acho meio estranho. Não sei se uma pessoa muda tanto o que ela pensa e o comportamento dela. Eu concordo com o Gabriel. Eu não sei se ela mudou, mas que a partir de agora ele muda, ele muda. Não, mas a partir de agora, a partir de agora mudou porque realmente pensa diferente ou ele mudou e ele não vai mais escrever essas coisas por conta do desdobramento negativo? Não, a internet acabou com o Código Penal, questão, né? A entendeu? internet agora é morte ou vida, não é isso? Claro que mudou, mas mudou de fato? A pessoa realmente pensa diferente? Agora, ou ela só vai agir diferente? Mas é isso. Eu acho que isso tudo faz parte da história dos ciclos cada vez mais rápidos e cada vez mais curtos. Eu acho que a pessoa muda, sim. Muda. Eu acho que em algum momento ele entende, ele sente a dor do outro. Eu já dei algumas palestras, assim, falando que eu fui criado no Santo Inácio. E quando eu era criança, eu fiz piada racista com um colega meu que era negro e eu me arrependo profundamente hoje de ter feito. Gordinho. É uma dor que eu tenho, que eu carrego comigo. É uma merda viver com isso. E eu já escrevi uma coluna no Globo falando isso e o pessoal gostou muito e tal, porque eu me arrependi. Mas a Marilis falou de mudanças de poucos anos atrás. Você está dando um exemplo, você era criança, hoje você é um homem. Eu sei, só que assim, você vê que o cara em 2010, 2009, 2008... ele tava ali, ele não estava querendo agredir de fato, eu acho. Eu acho que ele estava querendo fazer graça. O exemplo claro que é o próprio Bruno Gagliasso, entendeu? Começou como algoz dessa história, querendo enfiar muito o dedo na cara do outro, e mostraram aí, cara. Porque o que está acontecendo na internet hoje é um desejo enorme de algumas pessoas de querer realmente ser juiz e julgar todo mundo e condenar, porque isso é uma maneira dele se colocar num pedestal de vestal do que é bom, do que é bonito. Então, isso é terrível. Isso é terrível. Isso é terrível eu o que está sou acontecendo. completamente contra, inclusive, eu até escrevi sobre esse episódio, mas uma coisa é você ir lá escrever e ponderar. Outra coisa é, como eu vi, inclusive, muitas pessoas famosas que agora viraram, né, esses algozes, viram lá. Oi? Bastiões da legalidade. Exatamente, eles vão lá e assim, sabe, promovem uma caçada a essas pessoas que eu acho muito negativo, porque assim, para mim não tem diferença nenhuma de que daquele grupo de ódio de pessoas que foram lá e amarraram aquele menino no poste para ser linchado. É um linchamento virtual, é igual, é a mesma coisa e tá errado. A gente não ganha como sociedade fazendo isso. O Luiz Lobianco, que é ator lá do Porta, que é ativista, ele foi em defesa do Bruno, e não só do Bruno, mas de outros agentes dessa discussão, e ele falando assim, o problema é que quando apontam muito o dedo para essas pessoas, estão apontando o dedo para uma coisa que realmente devia ser evitada, esse tipo de piada, mas não é o foco do ódio. Isso. O ódio contra gays, negros, etc., está em outros lugares, e que as pessoas não estão apontando direito ali. E essa coisa de apontar é muito ruim. Sempre que tem um linchamento moral, assim, um linchamento desse jeito, eu acho ruim, porque você acaba transformando esse cara ou esses caras em extremistas do outro lado. Porque o cara às vezes fala assim, porra, eu não sou racista, eu não sou sexista, eu tô sendo taxado disso, porra, eu quero que essa gente agora se dane de verdade. Eu acho que corre esse risco. Mas isso em larga escala é o que está contaminando a política brasileira. O ódio e o linchamento, eles não contribuem em nada para a melhora da sociedade, entendeu? Não quer dizer que o cara está certo ou está errado, até porque eu me sinto incompetente para julgá-lo, porque eu não acompanhava, não sei exatamente. E é só olhar para o próprio passado, né? Quem é que nunca errou? Então, assim, agora, você criticar e tal, agora você entrar e se colocar na posição de juiz e o linchamento não contribui. O linchamento não contribui para a melhora da sociedade. Tem nada. Bom, em nada. O que resume essa história é, se você é patrocinador ou agência, coloca o seu dinheiro aqui
e não em outros lugares. Agora, uma questão de Vamos saúde olhar seu Twitter. pública. Você já ouviu falar de grupos que são contra a vacinação de crianças? Pois é, aqui no Brasil caiu o número de crianças que recebem a gotinha contra a paralisia infantil nos últimos anos. A gente deveria ter 95% de cobertura e, atualmente, apenas 77% das crianças receberam a dose. Também teve queda na vacinação contra o sarampo. Essa loucura acontece também em outros países. Na Itália, o famoso jogador de vôlei Ivan Zaitsev foi xingado e ofendido nas redes sociais só porque postou uma foto levando a filha para se vacinar contra a meningite bacteriana. Aliás, é bom lembrar, essa meningite é uma doença que inflama as membranas do cérebro e pode matar. Por que essas pessoas querem evitar vacinar os filhos? O que é isso? É moda? Qual é a Teoria da conspiração. teoria da conspiração? Sério, eu gosto de revirar o lixo da internet, é um prazer pessoal. Tem gente que acredita realmente que a Terra é plana. Vocês já viram isso? Acredita? Tem a Opa. comunidade da Terra plana e o pessoal fala sério sobre isso. Eu gravei um vídeo rapidinho aqui para o Manaus falando que fake news mata. Então, assim, na época da dengue, muita gente falando para não se vacinar porque a vacina tinha chumbo que poderia matar. E isso é baseado assim, em vídeos muito bem feitos de médicos dando depoimento. Tudo fake, tudo falso, mas isso vai ganhando Mas você essa sabe, condução. essa reação contra as vacinas, ela tem de fato uma origem numa fake news. Fake news verdadeira, verdadeiríssima. Aconteceu. Alguns anos atrás, um grande pesquisador, não lembro agora o nome, não sei se é americano ou britânico, ele publicou um estudo numa revista de ciência britânica, The Lancet, que é uma super revista que tem a maior credibilidade. Ele publicou um estudo, resumidamente, associando uma determinada vacina, enfim, ou as vacinas, ao autismo. Sim. Isso criou uma desconfiança generalizada. Depois descobriu-se que esse pesquisador tinha sido pago para fazer um estudo totalmente fajuto e picareta, porque era para prejudicar determinado laboratório. Isso foi divulgado, só que assim, o estrago já estava feito. Claro que há uma desconfiança. Há uma desconfiança, tem precedentes históricos de desconfiança. Qualquer avanço da medicina, sempre tem alguém que critica e tal, mas esse caso especificamente da publicação na The Lancet deixou essa sombra de desconfiança e aí começaram a surgir esses grupos. Então é terrível, porque era mentira mesmo, e uma mentira forjada com o objetivo de prejudicar comercialmente alguém. E tá aí o estrago feito. Essa questão do autismo é uma das razões, né? Assim, é só você entrar, porque tem grupos na internet que são dedicados a fazer com que as pessoas não vacinem os filhos. Agora, se perguntou se é moda. Eu já ouço falar de gente que não vacina os filhos há mais de 20 anos. Só que eram poucas pessoas. O que aconteceu foi que a internet fez com que essas pessoas se encontrassem, formassem grupos, disseminassem esse tipo de má informação entre muitas pessoas e o resultado a gente está vendo aí. Você entra num grupo desse, tem lá, por exemplo, por que não vacinar o filho? Não se sabem quais são os efeitos colaterais. A poliomielite já foi erradicada antes da vacina. Tem gráficos mostrando esse tipo de coisa. O que causa as doenças são os agrotóxicos. As vacinas contêm muitos venenos. As crianças vacinadas são propensas a doenças como alergia, asma, sinusite e o autismo, e que as crianças podem construir o seu próprio sistema imunológico naturalmente, e que os benefícios são muito maiores do que os riscos se você não vacinar. É o parto natural da indústria farmacológica. Não, é a volta à presidência de Rodrigues Alves aqui no Rio de Janeiro. É muito Guerra da vacina, início do século. Eu acho que é o maior risco que a gente está vivendo nesse momento é essa onda da não vacinação. Eu vi uma entrevista que saiu no domingo, no Globo, com a virologista Clarissa Damaso. Eu não conhecia ela. Essa entrevista, uma entrevista que foi feita pela Ana Lúcia Azevedo, é a repórter. Tá ótima. E ela assim, te deixa apavorada. Eu li isso aqui, eu fiquei apavorada. Porque ela diz o seguinte, olha, não tem essa de que não tem mais o vírus. O vírus está aí. Só que está todo mundo vacinado, então ele não consegue Ele andar. não circula. E isso, o fato de não vacinar, o que acontece?
você volta, a gente está voltando aos problemas que tínhamos no século passado. É outra razão, porque assim, claro que não são só esses grupos que não vacinam, tem gente que, não é só gente que está dentro desses grupos. Tem pessoas que não vacinam por conta da falta de acessibilidade aos locais de vacinação. É isso que eu ia te perguntar, quem não vacina mais? É quem tem mais dinheiro e acredita nessas teorias ou quem tem menos recurso para poder levar o filho para vacinar? Antônio, essa gente mais egoísta que acha que vive numa bolha, num mundo perfeito. Mas independente assim, de classe ou condição. Mas eu acho que tem uma questão de classe aí, eu acho que tem uma questão de gente com mais dinheiro, sim. Mais dinheiro. Com mais dinheiro. Então, assim, não são só essas pessoas, acho que tem um problema de acesso aos locais de vacinação, tem um descaso em relação a essas velhas doenças que a gente para de falar e uma falsa sensação de segurança, porque durante muito tempo você não ouve mais falar sobre sarampo, sobre o sarampo estava erradicado e pode voltar. Só que agora isso tudo está voltando. Justamente porque as pessoas não estão vacinando. Agora, o Estatuto da Criança e do Adolescente garante saúde às crianças. Os pais de crianças que não são vacinados, que vierem adoecer, morrer, eles podem ser, sim, criminalizados, responder judicialmente em relação ao problema criado, né, para os seus filhos e também a sociedade, que pode estar aí à mercê de uma epidemia. Eu não sei se é gente com mais dinheiro, que certamente é gente mais ignorante que não vacina, com certeza. E isso no momento em que a gente já se fala, já é muito promissora a descoberta de uma vacina contra a AIDS, né, que eu li, saiu recentemente nos jornais. As vacinas contra a AIDS já estão bem adiantadas, as pesquisas, já testadas em animais, em seres humanos. Ou seja, o mundo avançando no sentido de proteger a humanidade e esses o programa grupos... de imunização no Brasil, ele é reconhecido internacionalmente. Como exemplo internacional. Como exemplo. Eu vacinei, eu quando era estudante, eu vacinava. Eu tinha as campanhas... E os alunos lá, os universitários, iam lá vacinar as crianças. Eu vacinei muita criança. E agora vamos com a Copa. Ou melhor, já que somos brasileiros, sem a Copa. O Brasil caiu diante da chamada ótima geração belga. Essa desclassificação foi diferente das outras. Marilisa, a gente caiu de pé ou caiu que nem o Neymar dando aquelas cambalhotas intermináveis? O último jogo foi bom, né? Assim, eu acho que foi muita falta de sorte, porque eles chegaram muito no gol, ali tem vários lances que você falou, caramba, como é que isso não aconteceu? Mas eu acho que, sei lá, eu fiquei esperançosa até... Foi o jogo que eu acho que eu mais torci, sabia? Mas eu sofri mais até do que o 7-1. O 7-1, depois do terceiro gol, eu já estava dando risada, compartilhando meme. Eu não consigo sofrer com o jogo da seleção Agora, brasileira. foi o jogo que o Neymar menos caiu, né? Pois é, mas caímos todos, né? E assim, eu acho que a gente tomou um nó tático do cara lá. O cara deu um baile na gente. Acho que foi... Você acha? Achei. Você entende mais de futebol do que eu. Não, mas foi um nó tático. Não conseguia chegar. Não chegava na área. O gol que foi ali foi uma sorte. Foi muito engraçado assistir ao jogo, porque você viu uns comentários, assim... O Marcelo, lateral esquerdo, começou a subir e jogar livre. Aí você viu o comentarista falando assim, olha, a Bélgica tá deixando o Marcelo jogar. E o Marcelo começou a subir. Daqui a pouco, o Lukaku, que é aquele centroavante que tem 1,90 m, corre igual um Porsche. O cara foi pro lado direito, ficar no lugar onde estava o Marcelo. E aí ele desarrumou toda a defesa do Brasil e os caras começaram a jogar soltos. Assim. O cara fez tudo, foi tudo muito bonitinho. A estratégia perfeita para ferrar o Brasil. Cara, eu não vi nada disso. E que comprova... Olha, Mara tem enxergar o jogo. Mara tem seus comentários. Mara, o que você acha? O que você achou da parte Não. técnica? Agora, a grande vai ter, pergunta... hoje não tem. Não tem. A grande pergunta é, troca ou não troca o Tite? Cara, isso virou uma polêmica. Na Globo, todo mundo falando, não, ele tem que ficar. Aí no outro jornal falando que tinha que mudar. Aí o outro... Eu falei, essa virou a grande questão. O problema do Tite, assim, eu gosto do Tite. Acho o Tite, assim, o melhor treinador brasileiro atualmente, ainda é ele. Acho que ele tem que ficar. O problema dele, eu não sei se o Gabriel gosta pra caramba de futebol também, talvez, não sei se concorda comigo. Mas acho que o problema do Tite foi que ele repetiu erros de todos os
curiosamente, lembra- de todos os gaúchos recentes da seleção. Perfeito. E Tem você aquela coisa Quais da... são os erros? É aquela coisa da família escolar e É. aquela coisa do Dunga que leva... Você vê, ele olhou pro banco no jogo contra a Bélgica, ele tinha o Tyson, que ele não botou pra jogar. Não, Gabriel Tinha o Jesus já era pra ter saído O naquele Gabriel outro Jesus jogo. já era pra ter saído do time há Nós muito tempo. falamos isso aqui. O Paulinho não tirou do time. Ele ficou com aquela coisa de manter uns caras ali como se fosse funcionalismo público, sabe? Que precisa tirar alguém, o cara parece que é concursado praga pra do jogar. Você não acha que está na hora do Brasil fazer uma revolução e trazer um técnico europeu que não tem essa história tipo o Maurinho, Maurinho, Rabiola, Gabriola... Mourinho. Lourinho, Rabiola. Mourinho, Rabiola. Rabiola. Quem é o Rabiola? Gabiola, Guardiola. Guardiola. Guardiola e legal, Mourinho. Guardiola. Tira isso, Não, Bia, ia ser tira legal, isso. ia Eu ser não acho que legal. o técnico é a grande coisa. Eu Não, acho que você quem não acha treinar precisa entender que o futebol, isso todo mundo está falando aí, não vou inovar, mas é entender que o futebol mundial, como a Marisa falou, aprendeu, né? A coisa não está óbvia como era antigamente, as pessoas estão sacando Gente, a mais gente futebol. não é mais o único país do futebol, entendeu? Nem só os países europeus. Hoje o futebol é do mundo. Isso. Tanto que, assim, naquela primeira fase que ficava todo mundo achando um absurdo que pequenos times estavam empatando ou ganhando de grandes times, eu falei, gente, mas estão numa Copa do Mundo. A ideia é realmente essa. Você falou que entre os finalistas haveria times pequenos, né? E Então, não a adianta, Croácia e a Marisa, ficar Bélgica naquela nas coisa do semifinais. charme, do futebol, arte, não sei o quê. É técnica, é muita técnica, é muito Eu preparo. vou falar uma o coisa time da aqui que ninguém Bélgica vai é uma coisa gostar. impressionante. Tem uma foto que está o Neymar ali no meio, cercado dos quatro. Né? Mas parece 4 estivadores. Além de técnica também, Uma coisa de um negócio físico. preparado Parece ali. um time de basquete. Exatamente. Eu vou falar uma coisa que as pessoas não vão gostar, mas eu já escrevi isso na Folha tem uns 2 anos, mais ou menos. Marilis Pistola. A gente precisa se preparar, porque a coisa tá ficando num nível tão parecido que talvez em algum momento o Brasil não se classifique para uma Copa do Mundo, gente. Sabe? Que ganhe, chegue até a final, 2 times que não sei. Eu não estou falando que vai acontecer isso nos próximos 10 anos, mas daqui 20 anos pode ser que isso aconteça. E as pessoas precisam realmente se preparar e entender que o futebol é do mundo. Mesmo assim, só nós somos pentacampeões. É Vai demorar verdade. muito Isso a gente pra vai alguém chegar continuar Cris tá torcendo pra A Inglaterra Alemanha pra é tetra ficar- já, É ele tá verdade. ali, ó. A Alemanha... mas a Alemanha saiu fora cedo. Mas nessa Copa, porque a Alemanha, assim, a Alemanha sai cedo de uma Copa, na outra ela tá na final. Então, Vai torcer pra quem agora? Eu? É. Ué, mas eu já cantei a pedra pra vocês Bélgica. aqui. Eu Você- falei. você falou da Eu falei Bélgica, que o Brasil ia Bélgica. perder pra Bélgica nas quartas. Mas você acha que a Bélgica vai ser campeã? Vai ganhar da França? No meu bolão, eu botei Bélgica campeã. Você acha Eu vai acho ser que a Bel- França Lá, vai ganhar. antes da Copa Qual começar. foi o melhor jogador do Brasil? Quando? Agora. Nessa Copa. No Na último Copa jogo. inteira? No último jogo. Felipe Coutinho? Não, no Marcou? último jogo não. Ah, no no último contexto da jogo. coisa, ele Foram jogou os bem. zagueiros. Eles jogaram muito bem, o Ah, o Miranda zagueiro. e o. Thiago Silva, aquilo que é zagueiro de verdade. E o Fernandinho foi culpado pelo Gil? Não, e coitado, sofreu até ataques racistas nas redes sociais. Agora o Caicai do Neymar, né? Ele ficou imortalizado pelos milhares de memes, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Olha esse vídeo aí dos torcedores belgas. Essa fama vai demorar muito para descolar dele, eu acho. Assim. Pelo menos Ele- 4 anos. Ele Gente, vai como ter que diria mudar. minha avó, cria fama e deita na cama. Ele vai ter que mudar muito a postura dele e das pessoas que o cercam. Assim, eu já te falei aqui, eu acho o Neymar um gênio jogando bola. Assim, é um talento impressionante, daquele tipo de jogador assim, que aparece só de 20 em 20 anos. É muito difícil você ver um cara como o Neymar surgindo. Agora, ele está muito mal parado, muito mal cercado. Ele não deu uma entrevista depois do jogo. Ele não deu uma entrevista... Ele chegou de madrugada, uma quantidade enorme de torcedores, crianças esperando ali no aeroporto. Passou reto, não parou para cenar, para, sabe, falar qualquer coisa ali, 5 horas da manhã. Não custava, sabe? Cria uma imagem tão antipática E a para que se todo deve, mundo. E então, pra esse quê, comportamento né? do Neymar, na opinião de vocês? É mimado? A Bibiana É. falou aquela vez que esteve aqui sobre a questão, né, do Ninho do Santos ali, que gerou uma geração E não é meio só Nutella. isso. A gente vive hoje, é aquela coisa que a gente já falou nesse programa aqui, a gente vive uma sociedade muito doente. Então, o canal de comunicação que o Neymar tem com as pessoas é o Instagram. Nossa.
E o Twitter. Ele escreve textos no Instagram, e no Instagram ele é o quê? Ele é curtido, ele é adorado, ele é bajulado, ele é bajulado pelas pessoas em torno dele, ele acha que está coberto de razão. Isso, você vê para um europeu, a gente já falou do Neymar aqui no Barcelona, a mudança dele para o Paris Saint-Germain, que foi ruim para a personalidade dele, mas ele é um cara que ele vai contra todo aquele pragmatismo europeu do jogo em si, do fair play. O cara é habilidoso, ele joga muito bem futebol. Um zagueiro que vai enfrentar o Neymar, ou ele é driblado, ou ele tira a bola do Neymar na bola mesmo, ou ele comete uma falta, que é você dar uma porrada no Neymar, cometer uma violência, segurar o Neymar. Quando você faz isso, a regra do jogo é clara. Sim. É uma falta. Quando você comete a falta, o que o Neymar faz? Ele pega a bola, bota no chão e ele tem a oportunidade de bater uma falta. E isso já é o preço pela infração. O Neymar, quando sofre uma falta, ele tenta fazer a falta da falta. Ele tenta fazer com que aquele cara não só tenha uma falta contra si, mas que ele tome um cartão, ou que ele seja expulso. Houve um pênalti que gerou essa discussão. Não, né? você não Porque viu no último jogo teve o Neymar caiu dentro da área. Sim. O Tite já foi pedir o árbitro de vídeo, o próprio Neymar já ficou com receio e falou assim, não, vamos embora, vamos jogar. Porque ele ficou com vergonha. Me lembra daquilo. aquela história do Pedro e do Lobo, lembra? Exatamente. O sujeito fica lobo, caçador vem, não é nada. Lobo, não é nada. Quando é lobo de verdade, nhaco. Comeu. Isso aí. O Neymar descobriu que o lobo chegou. E perdemos pro Lobo de verdade. Eu acho que ele precisa... Neymar e o Lobo. Não só ele, mas muitas pessoas ali. A própria torcida precisa amadurecer, parar de chamar jogador marmanjo de menino. Sabe? Isso é uma Menino coisa Ney. absolutamente irritante, porque... Não parece uma coisa profissional, Não, isso né? aconteceu durante o jogo. O Neymar pegava na bola. Menino Neymar, os meninos da seleção. Ridículo. E aí o Hazard, que era o camisa 10 da Bélgica, que, aliás, deitou e rolou no Fagner do Corinthians, porque o Tite inventou esse cara. O cara deitou e rolou. E aí, na transmissão, o cara falava assim, não, o Hazard, muita experiência internacional, grande jogador. O cara é 1 ano mais velho que o Neymar. 1 ano. Postura. Quer dizer, ele tem muita experiência internacional. O menino Neymar é um menino Neymar. É uma tendência da gente aqui infantilizar, né? As pessoas, parece, sabe, passar a mão na cabeça. Isso ficou refletido na entrevista do Edu Gaspar, coordenador da CBF, anteontem, né? Falando que é muito difícil ser o Neymar, que chega a dar pena. Nossa. Aí não. Se eu nascesse com aquele talento, tivesse esse dinheiro, não é tão difícil ser Neymar. Não, né? é o tipo de coisa que gera mais memes. Porque daí tem todas as pessoas falando assim, é muito difícil, entendeu? E daí inventam várias coisas para... Porque realmente, gente, é difícil ser Neymar, é difícil ser um grande jogador. Claro que tem várias dificuldades, mas naquele momento, Caetão, sabe, acabou de perder a Copa, fez dois gols só na Copa inteira. Vamos combinar que é ruim. É um resultado ruim para um jogador do calibre dele. Mas vocês não acham que a gente saiu melhor dessa Copa do que da última? Claro, a gente não tomou 7-1. Porra, Eu não tô falando só a questão do futebol 7-1. Eu tô falando, obviamente, assim, de uma sensação de voltar a crer. Poderia ser uma tragédia completa, entendeu? A gente voltou a ter uma certa crença na seleção. E eu lamentei particularmente muito a gente... A gente é muita gente. Não, eu passei... Falar, Bom, muita gente, na minha visão. Eu lamentei muita gente ter perdido, não dando uma de Davi Luiz aqui, quero fazer algo pelo meu país, mas nessa zona que a gente está política e uma coisa de clima de ódio, é gostoso ver na Copa todo mundo esquecendo um pouco dessa discussão e torcendo por uma coisa. Uma pergunta para terminar. Se a gente estivesse na Copa ainda, teria rolado a coisa do Lula ontem? Teria, mas já estava todo mundo. O que vai dar no Brasil e França amanhã? Bom, segunda chamada de hoje termina por aqui. A gente encerra torcendo para terminar bem o resgate das crianças lá na Tailândia. Tomara que a essa altura todas já estejam fora de lá. A gente volta semana que vem entrevistando o pré-candidato do Podemos, Álvaro Dias. A gente convidou todos os pré-candidatos, até o Lula a gente convidou, Ciro Gomes, eu encontrei com o Jair Bolsonaro no aeroporto, convidei pessoalmente o deputado para estar aqui conosco. Não esqueça de se inscrever no canal e avisar para todo mundo sobre a gente. Todo dia tem Dinheiro na Conta, às 5h30 da tarde, com Thaís Herédia, Cris Serra comentando política 3 vezes por semana, Economia Genial na quinta com a Mara Luque, o É Pessoal na sexta. A gente está crescendo graças a vocês e ao nosso patrocinador o Genial. Valeu, gente. Até semana que vem. Mara fazendo stories. A Mara com o celular, vou proibir o celular da Mara. Aqui, ó. Pô, é onde eu anoto as coisas.